nada mais é do que as representações dos empresários junto ao governo federal, que vai pedindo intervenções e vai pedindo essas modificações. Então, ela hoje tem um formato de declaração acessória, né? Essa é a visibilidade do e-social. É um formato de declaração que precisa ser feito periodicamente. E aí, a gente vai cair nesse nicho de que atualmente já se ocorre, né? Hoje, de um departamento pessoal, ele já realiza essas transmissões a nível de folha de pagamento. Então, já existiu a primeira etapa, que a gente chama de saneamento de dados, todo o cadastro unificado dessa empresa, né, a nível de trabalhadores, funções, só que tem aquele velho detalhe que lá na frente a gente vai ver, que é a questão do CBO desse trabalhador. Mas a quem o e-social vai atingir? Ministério da Economia, que hoje é Ministério da Economia, na base da Secretaria de Previdência e Trabalho, a Receita Federal, o INSS e a Caixa Econômica Federal, que são as instituições que hoje dominam o banco de dados central, né? A gente tem uma prova maior que esse fluxo de contas digitais, auxílio emergencial, já é um exemplo de um fluxo contínuo de dados. Quando você lança o seu CPF, ele já sabe tudo sobre você. Então, isso é de acordo com as primeiras transmissões já realizadas. Então, com o uso da plataforma, vai haver um registro contínuo. Então, isso precisa ser comunicado, isso precisa ser sempre passado. Aí, o que a gente precisa entender é que o e-social não vai substituir uma fiscalização in loco. Nunca. É diferente. O e-social transmitido e transmitido errado vai dar visibilidade para a fiscalização. E aí a gente corre o risco de acelerar um processo que deveria, talvez, não ser visto ou tardiar, né, a cada 6 meses ou a cada, enfim, 7, 8 meses. Se eu transmito errado nesse mês, esse mês mesmo, eu corro o risco de sofrer uma visita de uma fiscalização. E quais os objetivos desse e-social? Viabilizar e garantir o cumprimento das leis previdenciárias e trabalhistas, porque esse é o papel da segurança do trabalho, né? O papel do técnico de segurança e do engenheiro de segurança é controlar e monitorar riscos, né? A gente monitora e faz um rastreio disso para a resposta previdenciária para evitar um processo trabalhista. Mas tudo é uma relação trabalhista porque a gente atende a CLT. Racionalizar e simplificar o cumprimento dessas obrigações, eliminar a redundância de informações. Esse é o objetivo. Eliminação de formulários, eliminação de repetições, concentrar as informações numa única identificação, que hoje está rodando bem pelo CPF, hoje tudo você consegue fazer pelo CPF, mas para a Previdência, né, falou INSS, falou Previdência Social, roda o NIT, que é o NIS, o antigo PIS, né? Então, essa concentração de informações é necessária ela ser sanitizada, ela ser equilibrada. Conferir o tratamento diferenciado entre as empresas, já que a gente tem uma variação, a microempresa, hoje o contexto do MEI, que ele é uma empresa, ele é uma pessoa jurídica, mas ele ainda tem a essência de um trabalhador, mas ele não foi capacitado para se portar para a segurança do trabalho. E fica essa figura vagando. Eu faço um serviço como PJ para uma empresa, que também é PJ, mas eu não me porto como empresa. Eu continuo vagando como profissional e estou falhando, porque ele não tem EPI, ninguém exige, ninguém... E aí ele vai se perdendo no espaço, nas obrigações dele como empresa. E aí ele não altera, o e-social, ele não altera de forma nenhuma a legislação, ao contrário, ele abraça toda a legislação e ele concentra com que cada requisito atenda aquele grupo de instituições que a gente já citou, a Caixa Econômica, a Receita Federal e assim vai. As substituições que já são clássicas, né, isso já é redundante, todo contador sabe, todo gestor já sabe, tudo isso aí foi eliminado
para a condição das transmissões reais, né? O GFIP, CAGED, RAIS. Hoje a gente está aí em vermelhinho entre o CAT e o PPP, porque não tem como isso ser desconfigurado. Para a área de segurança, são formulários obrigatórios, né, que dão a partida para a previdência social desse trabalhador. Um na condição de acidente e o outro na condição de aposentadoria, né? E aí vem o cronograma das transmissões, né? A gente já vai enfático no... Então, de acordo com a última divulgação, que foi agora no final de outubro, já saiu que a quarta fase, são os eventos de segurança e saúde do trabalho, a partir de junho de 2021. As empresas do primeiro grupo, setembro de 2021, as do segundo grupo, janeiro de 2022, a do terceiro grupo. Haverá que também as do terceiro grupo não havia cumprido a terceira fase, né, que são os eventos periódicos. Então, ainda existe uma resistência do pessoal de contabilidade, existe uma resistência do pessoal de pessoal à condição de se entender que eventos são esses, né? A partir do momento que atendeu a primeira fase, a segunda fase e, em partes, a terceira, ela não tem como retroagir. A gente não tem como retirar esses itens. Que eventos periódicos são esses, Verusca? Continua no braço da gestão, mas que faz parte de uma gestão de segurança, porque são os afastamentos que dependem da CAT, são as ausências que dependem dos atestados, o controle de absenteísmo, controle de CID desse trabalhador, porque esses eventos precisam ser transmitidos e o que é que eles têm a ver com a segurança? Porque se eles não são transmitidos, a partir do momento que a gente entra na quarta fase, que é a de segurança do trabalho, a gente consegue entender que se o funcionário tem afastamento temporário por atestados, esses atestados têm um CID a ser monitorado, tem um prazo, tem um período. O que é que vai acarretar esses atestados? Né? Ele vai precisar entrar no auxílio, doença, ele vai precisar ser afastado para o INSS. Se a gente não tem essa primeira transmissão desses eventos, o nosso, que vai ser as transmissões diretas para a Previdência Social, eles vão se perder, eles vão ficar soltos. Se não tem CAT, diante de um acidente, se ele já está necessitando do auxílio-doença, do afastamento pelo INSS, sem a CAT, a empresa vai ter um fator complicador no FAT dela, né? E aí ela vai sofrer as sanções de multas e penalidades porque ela não abriu a CAT no prazo correto e esse trabalhador, esse colaborador, ele tem a condição de abrir essa CAT postergada do hospital, pelo advogado, ele mesmo pode abrir. E esse tipo de visibilidade na Justiça do Trabalho, isso é extremamente negativo para a empresa. É uma falta de gestão de verdade, né? É uma ausência de gestão na sua totalidade. E aí, nesse contexto, a gente consegue trazer aí, julho de 2022, as empresas do quarto grupo, que é nada mais do que a condição das empresas públicas, né? Dos gestores públicos, serviços públicos. Então, o grande segredo do cronograma e dos eventos que precisam ser transmitidos tem aí essas informações que para a gente é a chave, né? Então, entre as mudanças previstas, a exclusão de pedidos de informações que constam na base de dados do governo, como PIS, RG e CNH, que passam a fazer parte da integração do CPF, ou seja, quando eu faço essas comunicações pontuais, ele continua tratando e nivelando essas informações desse trabalhador. E, além desse vínculo do CPF, na área de departamento pessoal, na área da gestão. Na área de segurança, existem as mudanças das normas regulamentadoras. Então, todas as normas sofreram alteração, sem nenhuma exceção. Aquela que não foi alterada ainda, ela tem um prazo a ser cumprido até junho de 2021, ainda tem norma para ser modificada ou norma para ser criada.
E aí a gente pergunta, e as empresas estão fazendo o que com essas alterações? Os profissionais de segurança que fazem parte do SESMIT, que o SESMIT é o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, eles precisam estar atualizados disso, né? E Rivânia pode me corrigir se eu estiver enganada, tem muita gente que está de braço cruzado achando que não, nada mudou. Mudou e a gente está estudando a norma a cada dia, a gente está acompanhando porque a gente precisa fazer a diferença. E muita coisa mudou. Prazos de treinamento, tipos de capacitação, né? A condição dos novos checklists. A partir do momento que eu tenho um checklist de uma norma, eu preciso entender que se ela sofreu alteração, ela teve itens revogados, ou seja, retirados, e novos foram criados. E isso precisa ser readequado à empresa. E é o técnico de segurança, é o pessoal de segurança que precisa colocar isso na cabecinha do empreendedor, do empresário, porque isso é fator de fiscalização e é fator multa. E aí, na base legal de segurança e saúde ocupacional, a gente defende esses 4 pilarezinhos. Tá aí Ministério do Trabalho, que para a gente é Ministério do Trabalho, mas é o Ministério da Economia agora que rege, que é o capítulo 5 da CLT, artigos 154 a 200, que conforme, né, o artigo 200, cabe ao Ministério do Trabalho, que hoje é o Ministério da Economia, estabelecer as disposições complementares às normas relativas à segurança e medicina do trabalho. Em relação à portaria 3214, que é a que dá a essência, né, dá a origem às normas, são 36 normas, hoje já está no pé da 38, né? 37 já está no pleito. O texto é sempre aberto para consulta, mas nem todo mundo consulta. Então, são 37 normas com a 38ª em ajuste. E aí tratam das obrigações comuns das empresas com empregados seletistas e obrigações específicas conforme o tipo de atividade econômica, como, por exemplo, frigorífico, construção civil, indústria naval, que a gente sempre cita esses nichos de atividade, mas tem uma outra situação que continua esquecida, que são os escritórios, né? Assim, as atividades comerciais, as atividades de empresa que lida com escritório, a advocacia, escritório, enfim, também tem, né? Que é uma outra situação de a NR1 abre a condição de que a empresa que não possua risco precisa ter um laudo que evidencie a inexistência desse risco. E nesses meus 15 anos de experiência, eu nunca vi essa empresa que não tivesse risco, né? Não existe. Na literatura de segurança e engenharia na engenharia de segurança do trabalho, a gente não tem condição zero de risco. Sempre vai existir. E aí eu estou procurando quem é que está fornecendo esse tipo de documento, porque eu não assino, não sei se Rivânia fornece. De maneira alguma. Tanto é que agora, né, Verusca, assim, eles colocaram isso aí, mas aí eu fico pensando o seguinte, vamos lá, colocaram para fazer esse laudo, mas incluíram, né, com outro nome, ergonômicos, e substituíram o mecânico para qualquer outra coisa aí para fazer o GRO, né? Exatamente. Mas aí, como que você vai dizer que existe um padrão, né, vamos dizer assim, ergonomicamente falando, de um escritório de advocacia, vamos dizer que não tem risco. Não é que não tem risco. Não. Né? Ergonomicamente falando, se não estiver fornecendo uma cadeira adequada, com uma mesa com estrutura boa, com um ar-condicionado dentro do padrão limite, com a velocidade do vento não batendo no funcionário, e por aí vai, como que não existe? Então, assim, você vai encontrar, com certeza, profissionais fornecendo, sim, esse documento, infelizmente, né? E aí eu quero ver como é que isso vai entrar no E-Social, porque o E-Social está lá, ele não mudou nada, então ele tem físico, químico, biológico, ergonômico de acidente, que é mecânico. Como é que você vai fazer isso? Exato. Né? Até porque, nesse contexto do e-social, a grande preocupação dessa gestão dessas informações é justamente isso. Aquilo que eu vou começar a gerir
dizendo que eu não tenho, é porque eu tenho a certeza de que aquele colaborador lá na frente não vai pedir previdência social. E quem é que não vai pedir? Porque se o advogado ou o funcionário desse escritório de advocacia cair na escada, escorregar, revelar o pé, ele vai quebrar o pezinho e vai entrar no auxílio doença. E aí ele entra pedindo o quê? PPP, cadê a CAT? Cadê a situação de esse risco foi comunicado? Como é que você não tem risco na empresa e o funcionário chega para mim pedindo auxílio doença? E aí volta o contexto para a empresa. Aquilo que tu comunicas, tu tem que se responsabilizar pelo pós. A gente já começa a filosofar e isso precisa entrar na cabeça das empresas. Se eu comunico que não existe o risco, eu estou assinando que aquele colaborador não vai pedir previdência. E se ele pedir, tendo a solicitação da documentação, como é que eu vou ser sancionada na Justiça do Trabalho? Né? Se a comunicação ele é online, ela é automática, a partir do momento que eu faço a transmissão, todos os órgãos e instituições recebem isso, a empresa vai sofrer uma penalidade. E provavelmente isso vai estar numa tributação, vai estar no FAT aumentado, enfim, né? Isso aí ninguém passou. Vai ser nas sanções, sempre vem depois. Na condição da gente analisar o ambiente do fluxo geral do e-social, esse fluxozinho aqui, ele é o básico, já é da nossa gestão. Nada mais é do que o empregador precisa alimentar a informação por um aplicativo próprio, porque é esse aplicativo que está sendo desenvolvido, né? E espero que ele venha com menos erros do que o anterior. Uma geração de arquivos em XML, caso você já tenha um sistema e esse sistema ele pode exportar esses dados, podem, porque os sistemas sempre conseguem se comunicar. A transmissão do arquivo no ambiente nacional, ele precisa ser feito periódico e essa periodicidade é mensal. Da mesma forma que a folha de pagamento tem um prazo, vai ter um prazo para a segurança. E é nesse prazo que a gente consegue gerar aí as buscas de protocolos e recibos. Ou seja, a vida da gente é controlar recibo de envio, né? A contabilidade hoje já administra os recibos e os protocolos de envio de folha. E a partir daí de junho de 2021, o setor de segurança precisa ser a comunicação dessas empresas. O ambiente nacional ele faz a recepção dos arquivos da geração desse protocolo. Existe um retorno desse arquivo resposta, que geralmente, Helenice pode me corrigir se eu estiver errada, já que é a área de contabilidade, é a área dela. Sempre quando tem alguma inconsistência de internet, inconsistência da base deles, na hora da transmissão da folha, vem a respostinha do erro, né? Erro em fulano de tal, erro em ciclano, erro em beltrano. Então, se no processo de folha, que já está simplificado e já está na rotina, tem erro, imagina a gente na área de segurança, né? A instabilidade dos sistemas existe. Prova maior, agora domingo nas eleições, instabilidade em transmissão de dados das urnas. E aí esse contexto a gente está preparado para um sistema online? A gente está preparado para esse tipo de situação? Né? Mas a gente precisa entender que se a gente faz o controle de toda essa gestão e o controle desses envios, esses recibos, esses protocolos precisam ser controlados. E aí, quem é que faz a gestão disso? É o DP? É o RH? É o contador? É a segurança do trabalho? Né? E essa quarta fase, ela vem com essa responsabilidade de representar 25%. Só são 3 itens, Verusca, e isso tudinho representa 25%. Por quê? Porque a gente tem o gargalo do monitoramento, né? A gente vai chegar lá. Esses eventos que a gente precisa controlar está aqui. Admissão, desligamento, exame médico periódico, exame de demissão, afastamento, né? Por algum motivo de doença ou acidente, que é a comunicação. E esse evento ele precisa ser comunicado periodicamente. Agora, eu acho que neste contexto, a gente precisa andar de braço dado com o pessoal do DP, que faz essa comunicação, porque precisa ter a tratativa
desse último item, que é o afastamento por motivo de doença ou acidente por conta do CID, por conta da possível CAT, que hoje o departamento pessoal abre a CAT, mas ele tem um empecilho seríssimo, que é a análise dessa CAT, né? Os motivos, as razões, as partes. Então, nem todo mundo tem essa habilitação de concluir uma CAT. E se esse atestado desse colaborador vem sem CID e vem sem detalhes, como é que eu concluo essa CAT? E também é outro gargalo de inúmeras CATs não são concluídas, não são finalizadas, e aí o trabalhador ele é prejudicado na Previdência Social, no INSS, por ausência de informação coercitiva, né? As informações coerentes com a realidade dele. E aí existem as contradições. Uma coisa é o que a CAT diz, outra coisa é o que o trabalhador chega lá dizendo que fez, aconteceu, e geralmente o médico faz essas correções, né? O perito, não o médico em si, mas o perito. E os eventos de saúde e segurança. Nesse contexto que está aí, é um contexto que já existia, já era o anterior, mas eu mantive para que a gente fizesse uma seguinte reflexão. De cara, os novos itens a serem transmitidos só são 3, né? Não tem essas situações todas. É a CAT, é o ASO e são os fatores de risco. Só que quando a gente analisa esse slide que está na tela de vocês, tabela de eventos, ambiente de trabalho. Eu não tenho necessidade hoje mais de fazer o cadastro desses ambientes. Mas, na hora que eu controlo o risco de um determinado CBO, de uma determinada função, para quem já faz a gestão de várias funções, uma empresa com mais de 50 funcionários, por exemplo, eu preciso descrever esses ambientes, porque na hora que eu tenho que fazer um mapeamento de risco e na hora que eu preciso descrever a CAT, o que é que ele me pede? Qual foi o ambiente, qual foi o local, como foi a última hora trabalhada? Como é que eu posso descartar ambiente de trabalho? É um item que precisa ser transmitido, é um fator de risco. Mas a tabela 1060 foi descartada. Beleza. Tabela de equipamentos de proteção. Eu preciso fazer o controle do CA do EPI. Ficou aquela, tira o CA, bota o CA. Voltou, continua o CA. A gente vai continuar controlando o CA. A gente vai continuar monitorando os EPIs através do CA. Quem vai fornecer o CA? Vai ser o INTEP? Vai ser o laboratório que vai surgir diferente ou vai continuar sendo o Ministério da Economia? Vai continuar sendo o Ministério da Economia, o Ministério do Trabalho. Eles vão continuar fornecendo os laudos desse CA. E agora as empresas precisam se equiparar, porque os CAs venceram. Quantos equipamentos estão no mercado e os CAs venceram por causa dessa briguinha? Quem vai, quem não vai? Quem é o prejudicado? A empresa. Porque a empresa está sendo fiscalizada por vigilância sanitária, por prefeitura, pelo Ministério do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho está recebendo as denúncias, mas os EPIs estão vencidos e a gente precisa correr contra o tempo. Outra situação é a tabela 2220, que é o monitoramento de saúde do trabalhador. Ela continua. A gente conseguiu retirar o toxicológico. Então, não tem obrigatoriedade hoje da gente monitorar o toxicológico do motorista. Mas o motorista deixou de ser funcionário? Mas foi retirado. Então, esse item a gente está avaliando nesse contexto, porque são 3 itens, mas que todos esses que já estavam lá na primeira base dos eventos, eles precisam ser monitorados. A gente precisa incluir eles no GRO e no PGR da empresa, mas a gente não vai transmitir. Será que a gente não vai transmitir? E a fiscalização, quando chega dentro da empresa, pede o quê? Né? E aí, dentro da 2240, que são as condições ambientais, que são os fatores de risco, aí eu pergunto, que fatores de risco são esses que eu preciso transmitir? Né? Só para a gente acelerar os controles, esses controles pontuais, deixa eu ver onde é que está a tabela dele aqui. Acho que nem está nessa. Os fatores de risco nada mais são do que eu dizer quem é insalubre, quem é periculoso, quem é penoso, né? Que são os adicionais. Como é que eu configuro? Como é que hoje existe a configuração de
um determinado profissional receber periculosidade. Aquele que recebe insalubridade. Que níveis? Existem 3 níveis de insalubridade, que é 10%, 20%, 40%. Quem é que recebe o quê? Isso eu preciso transmitir. Mas isso eu decido aleatoriamente? Não. Precisa de estudo ambiental, precisa de LTCAT, precisa do PGR. A gente não vai mais falar em PPRA, mas eu preciso de um PGR consistente, um inventário de riscos que agora criaram, né? A gente precisa ter um inventário, um book de riscos, e esses riscos não vão ser mais tratados como GHE. Maria Cristina, não sei nem se você está voando, você está conseguindo entender, né? De tantos... Não, Vírus, assim, eu estou captando, né, algumas coisas, porque como eu recentemente eu pedi desligamento da empresa aqui da PUC, né? Uhum. E eu trabalhei na área de química, professora da área de química e também da área de biotecnologia, e você está falando aí dos PPs, né? E eu Isso. estou aqui bufando, né, com o pessoal ali, porque eles simplesmente disseram que eu nunca dei aula de química em laboratório de química. E minha área é pior ainda, né, que é química orgânica, que é extremamente insalubre. Exatamente. E aí deixa eu até abrir a câmera aqui, né? E aí né, eu estava solicitando, eu dei entrada na minha aposentadoria, né, assim, por dias, né, por dias eu não peguei a antiga, estava com os 85, e por questão da insalubridade, eu dava os 20%, eu posso aposentar com o integral, né? Uhum. Você não tem noção, né? E afinal, 23 anos só de PUC, né? E então, assim, né? Ficou um mal-estar e eu, assim, o que é certo, então vamos para lá, né? Assim, bom, eles me enrolaram 3 meses para conseguir o tal do eu tô até anotando aqui o PPP. tal do PPP, CAT, não sei o quê, né? Assim, né? Tem uns troços assim que você fica, né? E eu tô entrando, né, como empresária na área de P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento na área de química, biotecnologia, né? Então, casualmente, estou fechando o projeto. Então, se eu Uhum. tiver alguém abaixo de mim, como é que funciona? Então, assim, está sendo bom, né? Aprendendo um monte de coisa aí, né? E, Massa, que menina, bom. olha só, vou te falar que eles me demoraram 3 meses da documentação. Quando eu escutei da advogada que eu já começou que eles colocaram que eu era professora do setor jurídico. Eita. E aí eu liguei no engenheiro de segurança, né? E aí o azar dele ou sorte minha, teve um acidente, né, lá, e ninguém sabia o que fazer. Eles me tiraram da minha sala de aula que eu estava no laboratório, né, para atender o ocorrido lá, né? Aí eu passei a Uhum. mão no telefone e falei, então, fulano, quer dizer que eu nunca trabalhei em laboratório, então eu não preciso mais te atender quando tiver os problemas, né, as emergências, né? Não, Pois é. juro, pelo amor de Deus, que isso, que aquilo, olha, menina, coisa Normal. perfeita. Sempre é assim, nunca caracteriza, mas na hora que acontece, só você consegue solucionar, porque só você tinha expertise daquele ambiente. E aí, assim, e não sou da segurança do trabalho, sou uma simples professora, quer dizer, eu fiz um favor à universidade, ou vamos falar os nomes corretos, né? Porque eles põem muito frufrufru, mas lá no contratão, empregado, empregador e pronto, né? Exato. Então, tanta hierarquia, mas no final dos ovinhos, ali no papelzinho, você é empregado, empregador e acabou, Pois né? é. E Qualquer aí, dúvida de algum termo técnico, pode perguntar. Mesmo não, que a gente não sane aqui, o grupo vai rodar ainda e aí a gente vai trocando figurinhas no grupo, viu? e eu só estou vendo, assim, e estou refletindo em algumas coisas, sabe? Assim, Perfeito. né? Vamos ver, né? Então, na Mas eu sequência, tô viva. Fica fria que eu tô na- viva. que bom. Então, na sequência, os eventos que a gente precisa monitorar e não vão ser transmitidos, eu vou fazer o que com esses dados? Vai continuar na base da empresa para alguma fiscalização. Como ele mesmo diz na normativa inicial que o e-social não substitui a fiscalização, os dados precisam existir, porque eles estão pedindo hoje um formato novo de GRO, que é o PGR, né? Ele é um plano gestor de risco. A partir do momento que eu tenho um plano gestor, eu preciso alimentar essa gestão. Então, tá aí, o que é que eu preciso monitorar constantemente, que é a vida da empresa? Cadastramento, que é admissão, que é uma falha gigante que as empresas possuem, que é não existir ordem de serviço dos empregados. O empregado não entra contratado, não sabe o que é um treinamento de integração inicial.
e aí ele não sabe quais são os riscos da atividade, ele não sabe, a gente sabe que funcionário sabe, mas na hora de colocar na justiça não tem nada, e a empresa peca na gestão porque não integrou, não treinou, não orientou, entrega o EPI, não faz o treinamento do uso correto, não tem as evidências, que são as assinaturas, e isso é a primeira coisa que um juiz do trabalho pede. Cadê a ficha de EPI do cidadão? Cadê a ordem de serviço dele? E aí? Não tem. Pronto. Já sabe que o processo já está instalado, né? Remuneração desse trabalhador faz jus para a gente, porque quando a gente preenche um ACAT, a ACAT pede, né? Qual é a última remuneração. Essa comunicação de acidente de trabalho ou ela em base de doença, o monitoramento de saúde do trabalhador é o ASO, só que não é apenas um ASO clínico. Ele precisa vir com monitoramento de exames complementares. E agora, os exames, eles precisam estar atendendo ao fator de risco referente àquela atividade. Então, ele faz a surpresa. O E-Social está fazendo um link, o fator de risco que eu transmito, eu vou fazer o exame recorrente àquela atividade. Sempre foi assim, minha gente. Por isso que diz que o PPRA precisa estar atrelado, ele precisa ter coerência com o PCMSO, porque eu só faço o exame de acordo com o risco que eu estou em atividade. Quem trabalha em altura, que fica lá trabalhando em altura ou em espaço confinado, precisa fazer eletrocardiograma, eletroencefalograma, glicose em jejum. Tem uma gama de exames específicos para esse tipo de atividade. E nem sempre as empresas fazem esse monitoramento, né? Na condição de afastamento temporário, que são esses atestados, são essas doenças, enfim, né? De acordo com o motivo real que o trabalhador apresenta, precisa ter a evidência. A tabela de ambiente, ele não precisa ser comunicado ou cadastrado, mas a gente precisa ter essa noção desses ambientes, porque ele dá origem a um mapa de risco, que é outra essência que a segurança do trabalho monitora. A gente precisa fazer mapa de risco de cada setor, de cada ambiente na empresa. Condição, os fatores de risco em si, é que a partir do momento que eu monitore esse ambiente, eu sei se aquela função ela é insalubre, ela é periculosa ou ela é penosa, né? Porque são gatilhos para as aposentadorias especiais. Quando o cara tem aquela aposentadoria especial, é automático, a gente não precisa fomentar nenhum outro tipo de documento. Já está atrelado naquele gerenciamento daquele fator de risco dele. E na hora do desligamento, a gente precisa entender toda essa documentação consolidada e a gente precisa entender o grau de exposição desses agentes, né? Porque a gente coloca o trabalhador para fazer um ASO e ele só vai poder ser desligado se ele estiver apto para o desligamento. Se ele estiver doente, ele não pode ser desligado. E aí também é outro processo de gestão errôneo de muitas empresas que demitem os trabalhadores com problemas e não sabem, porque só botam eles para fazer ASOs simples. E na hora que ele apresenta um exame feito de modo privado, particular, ele apresenta a doença ou uma lesão, e aí está o problema instalado, porque ele volta na justiça e diz, eu fui demitido doente. E aí começa outro processo, né? Impactos dessa gestão. A metodologia do PPRA, que está com o tempo contado, a partir de janeiro ele não vai mais existir, mas existe uma prorrogaçãozinha aí, a partir de agosto de 2021, vão ser exigidos, mas as fiscalizações a partir de janeiro já estão autorizadas a conduzir que o PPRA ele precisa estar atualizado, constante no período, mas o PGR precisa já ser startado a implantação. Porque um PGR ele não é um documento simples, ele é um plano gestor. Então, eu não vou ter documento de gaveta, documento de cima de mesa. Eu preciso ter planilhas, eu preciso ter inventário, eu preciso ter estatística, eu preciso ter respostas. Então, ele vai funcionar como um plano de ação. Aquilo que eu tenho, eu preciso movimentar o que é que eu estou fazendo como medida de controle, né? Esse é o desafio do setor de segurança a partir de 2021, com o novo formato desse PGR.
A integração do GRO com esses documentos, que também está sendo um desafio, porque os PCMSOs, geralmente, eles vêm no formato GHE. E a partir do momento que a gente implanta um PGR, não vai mais existir a essência de um GHE. O que é um GHE? É um grupo homogêneo de exposição. A gente vai passar no PGR a tratar um inventário, a gente vai catalogar os riscos e ali a gente vai monitorar as medidas de controle, as ações necessárias e tratar esses desvios. Então, é como se a gente estivesse aplicando um PDCR, né? E ali, um PDCA, aliás, perdão. E o PDCA de cada atividade, um PDCA de cada risco. Então, a gente coloca o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança no patamar de gestor e aplicando um PDCA. Se aquela medida de controle ela foi eficaz ou não, a gente volta e analisa tudo isso. Imagine tempo para fazer isso, né? E como a Rivânia comentou, nesse contexto existe a condição da gente não só tratar apenas os 3 riscos previdenciários, né? São 5 riscos, e esses riscos eles passam a ter visibilidade dentro do PGR. É o risco físico, o risco químico, o biológico, o mecânico ou de acidente, que é agora considerado, e o ergonômico, né? Por que isso? Porque os MEIs e as atividades comerciais que têm apenas um simples escritório com 2 ou 3 funcionários, ele passa a ser monitorado porque o risco existe. Se tem uma escada, se tem uma rampa, se tem extintor, é porque existe risco, né? Se tem um EPC, é porque existe o risco. E aí, a gente precisa andar de braços dados aí com a por conta disso. Saneamento de dados cadastrais, não é a segurança do trabalho que faz isso, é o DP, né? Informações com qualidade, como os entes interessados trataram as informações, os processos com TI, DP e segurança do trabalho. Por que TI, Verusca? Porque a implantação de um sistema vai sempre ser a melhor forma de gestão. É muito difícil você controlar gestão de segurança com esse volume de informações apenas usando planilha e checklist. Pode, não é impossível. Mas e na hora da transmissão? A gente precisa de um sistema para transmitir, né? Para não correr riscos, para não correr atrasos, enfim. Mas isso é uma situação que precisa ser pensada e precisa ser planejada pela empresa, pelo gestor. E o papel da gente aqui é esse, a gente está fomentando uma base para ter esse apoio, né? As infrações e penalidades já não são tão essas, né? A gente já tem ciência que a NR28 está sendo revogada porque eles estão recalculando o nível das multas. Como muitas das normas, todas as normas sofreram alterações e sofreram as isenções de alguns itens, esses números de multa, eles vão sofrer variação. Ainda não foi startada, né? Porque a base do e-social ainda não foi liberada. A gente está aguardando ainda esse perfil do aplicativo deles para entender o que é que eles vão tratar como penalidade, né? Mas a gente sabe que os itens da 28 já foram revogados. E aí, a gente coloca aqui, ó, e-social na prática, sabemos que a maioria das empresas não cumpre os requisitos de segurança, e é uma grande maioria mesmo. Tem muita gente que até hoje espera ser fiscalizada, e como a fiscalização nunca chegou, tá de boa. Quem também constam na questão da sorte, né? Então, nunca chegou aqui, também não vai chegar. Mas, geralmente, tem um funcionário que vai lá e denuncia. A gente sabe que, nesse contexto, é um risco. Achando que o Ministério do Trabalho não vai bater na porta, mas e aí, com o e-social? Isso vai dar continuidade, né? O e-social eu preciso transmitir mensalmente. Mensalmente, alguém está me vendo. E isso que eu vou transmitir, se tiver erro, o sistema deles vai acusar. Opa, isso aqui está inconsistente. E aí eu vou receber uma visita a qualquer momento. Nessa condição das transmissões, como é que está a questão de segurança ocupacional do teu cliente ou da tua empresa? E aí a gente consegue
dá visibilidade nisso. Quais as informações devem ser enviadas e com que frequência? Mensal. Hoje, atualmente, são 3 itens, que é a CAT, o ASO e os fatores de risco. Só que aí a gente abre essa retórica. Fatores de risco. Existe uma situação única? O fator de risco é X, Y, Z? Não. Fatores de risco é todo o mapeamento que eu faço em relação aos meus setores, aos meus riscos, aos meus colaboradores. Então, eu não vou transmitir um fator de risco ou 2 fatores de risco. Eu vou transmitir toda a gestão. Geralmente, isso vai estar atrelado ao PGR. Haverá se ele vai pedir para que a gente transmita algum documento também, mas os documentos vão ficar na base para ser solicitados por um auditor fiscal, tá? Prazos estão sendo reformulados, esses prazos, porque ainda não tem essa definição, né? E a gente ainda está aguardando a conclusão da reformulação das normas regulamentadoras. Então, tem norma regulamentadora que está ainda sendo modificada. Na condição dessas informações, né, a gente responde diretamente ao Ministério da Economia e ao INSS, porque são informações previdenciárias. O e-social deve ser entendido como uma nova forma de registro digital dos eventos e que rege as relações trabalhistas. Aquilo que eu transmitir errado, eu vou prejudicar o trabalhador. A partir do momento que ele vai atrás do que é de direito dele e existe uma inconsistência, eu vou atrasar o processo dele, seja de aposentadoria ou da solicitação de algum direito, né, de algum recurso que ele esteja solicitando, e ele só vai ter direito a isso a partir do momento que toda essa instância de comunicação for corrigida. E aí, a partir do momento que a gente transmite sem fazer correção, sem fazer tratamento de dados, eu posso estar prejudicando um trabalhador, né? E aí as informações em relação às normas, para quem não conhece, né, quem não é da área, está o site à disposição, que é o site do Ministério da Economia, que é o antigo Ministério do Trabalho, e lá você vai encontrar todas as normas em PDF, tá? E pode baixar, pode, né, salvar para vocês, para com a questão de consulta, mas é uma norma, ela precisa ser interpretada. A nível do profissional de segurança ou para o profissional de gestão, ela precisa ser compreendida e precisa ser treinado. As principais hoje que são fiscalizadas pelo Ministério da Economia são a NR18 para a construção civil, a NR10, que é o trabalho com a eletricidade, o espaço confinado, que é a NR33, a 32, que se aplica à área de saúde, né? Principalmente agora, diante do contexto da pandemia do Covid-19, além da norma 32, está tendo uma gama de solicitação do Ministério da Economia dos protocolos das empresas. Então, alguns clientes meus já ligaram desesperados, viram que estou sendo solicitada do protocolo do Covid-19. E aí, o que é isso? Um protocolo da gestão de vocês, minha gente. É uma coisa simples. Só que quando não se tem essa gestão, tudo entra no desespero, né? Eu não tenho conhecimento para aquilo, eu não sei como tratar, tudo é novo, tudo é incerto. E aí, dando continuidade, a NR11, que é a movimentação de materiais, e a 17, que sim, eu tenho somente um escritório, só tenho 2 funcionários, com mesa e cadeira. Ele precisa ser treinado em NR17. Né? Eu tenho uma recepcionista que trabalha com headset, se confunde com telemarketing. A gente precisa desmistificar o que é telemarketing. Onde é que eu desmistifico isso? Na NR17. Então, os colaboradores precisam sim ser treinados e capacitados. E aqui vem o braço dessa gestão, né? A base legal dos documentos. Que documentos são esses que a segurança do trabalho precisa fazer a gestão? ASO, PCMSO, o PPRA ainda está em vigência, mas vai até o final do ano, ou de acordo com a autoridade que chegar na sua empresa fiscalizando, ele vai definir se vai pedir já o PGR ou o PPRA, depende muito da cabeça do auditor. PCMAT para construção civil, PPP, LTCAT, ordem de serviço, registro de treinamento e capacitação existe, né? Não quer dizer que eu não vá transmitir, que eu não vá fazer, é necessário. Fichas de EPI com controle de CA, CAT,
registros profissionais de SSO, né, na sua base, desvios, tratamento de desvios a partir da CIPA, que é um item também que parece estar esquecido, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela continua sendo ativa e exigida, o GRO e o PGR. O GRO nada mais é do que todo esse universo. Esse universo aqui de documentos, de informações, vai passar a se chamar GRO daquela empresa, né, um gerenciamento ocupacional. E o PGR é o documento que vai dar a diretriz para quem tem que ler aquilo, para quem tem que fiscalizar. Eu preciso definir quais são esses riscos, criar um inventário, traçar o mapa. A condição desse monitoramento, ele precisa ser vivo, dinâmico, ele não pode ser estático. O que é que você está fazendo para tratar X? O que é que você está fazendo para tratar Y? Ah, Verusca, eu tive baixas de Covid-19, o que é que eu faço? Quarentena. Então, todas as ações, elas precisam estar descritas nesse PGR e executadas, né? Com evidência. Aí a gente vem para um item da NR4, que é onde a gente exemplifica que o SESMIT será o responsável pelas informações de SSO na empresa no e-social. Que SESMIT é esse, minha gente? O SESMIT nada mais está aqui no quadro número 2 da NR4, diz aí que de 50 a 100 aqui, né, funcionários, empregados, de 100 a 250, cada quadrinho desse é uma escala de quantidade de funcionários, e o SESMIT é formado pelo técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro do trabalho e o médico do trabalho. Existe o novo dimensionamento da condição do psicólogo, né? Então, existe já, sim, a definição de que o psicólogo ocupacional passa a fazer parte do SESMIT, né? Depende também muito do contexto da empresa. E aí, de acordo com o grau de risco da empresa, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, ou seja, não existe risco zero. No grau 1, a gente vai considerar atividades administrativas de escritório, geralmente a parte mais simples. E a gente só a partir de 501 funcionários é que tem a exigibilidade da quantidade de uma pessoa, de um técnico de segurança, tá? E dentro desse contexto, o grau 1 e 2 das empresas, só a partir de 501 funcionários é exigido um técnico de segurança. E aí, Verusca, quem é que vai fazer a gestão dessas informações? Quem é que vai fazer esse monitoramento? Né? Alguém precisa fazer. E não é o departamento pessoal que faz, não é o contador que faz. Precisa ser atrelado ao profissional técnico com essa habilitação para esse monitoramento. São documentos com informações seríssimas e que, se forem transmitidas de forma errada, a gente vai gerar um problema seríssimo para a empresa e para o empregado quando ele precisar da Previdência Social. Aí, a gente vê no quadro que só a partir do grau 3, com 101 funcionários, é que existe a obrigatoriedade do técnico de segurança, né? Então, é uma situação muito extensiva. Diz que eu não tenho obrigatoriedade de ter um técnico de segurança no grau 1 e 2, mas eu tenho um monte de processos trabalhistas de empresas que não têm essa obrigatoriedade, mas ele não sabe gerir as informações e esses documentos, né? E aí, tá aí os eventos de saúde e segurança que são exigidos agora, nesse novo cronograma, que é o 2210, que é o comunicado de acidente de trabalho, o monitoramento de saúde, que é o ASO, mas para eu transmitir o monitoramento, eu preciso fazer o monitoramento, né? Eu preciso ter o PCMSO. O PCMSO só existe se tiver o PPRA, que hoje na figura do PGR, e eu não consigo soltar as informações. Eu não posso fazer a gestão solta. Então, eu pergunto, eu vou deixar de executar todo esse monitoramento e todo esse levantamento? Não conseguimos, né? E condições ambientais. Quais são as condições do meu trabalhador? Eu preciso enviar informações de
se ele trabalha com insalubridade, se ele trabalha com periculosidade, se ele trabalha com solda, se ele trabalha com o risco biológico. Tudo isso precisa ser transmitido. Mas não é simplesmente assim, fulano, eu vou cadastrar fulano e fulano trabalha. Vou usar o exemplo da Maria Cristina. Maria Cristina trabalha no laboratório, risco biológico. É só isso? Não. Eu preciso ter todo um histórico desse mapeamento de risco de Maria Cristina no laboratório. Quais são os possíveis eventos e os possíveis desvios que um laboratório pode me dar? Para que Maria Cristina corre o risco de acidente, corra um risco de possível morte, que Deus a livre. Então, dentro desse contexto, eu não posso desmistificar a gestão. Não é simplesmente transmitir os dados, né? E aí vem a condição desse entendimento dos eventos. Ambientes existentes na empresa, a tabela de ambiente de trabalho, nada mais é do que os fatores de riscos associados ao ambiente de trabalho dele. Os equipamentos, seja o coletivo ou individual, eu preciso monitorar a bota, eu preciso monitorar o óculos, eu preciso monitorar o protetor auricular. Eu não posso deixar de monitorar isso, né? O monitoramento de saúde que está atrelado ao ASO. E o ASO não é apenas aquele papelzinho frontal que diz se ele está apto ou inapto. Ele precisa fazer os exames. Ele precisa fazer exame complementar. E esse exame complementar ele está associado ao fator de risco, né? E aí vem o gancho das clínicas de medicina, que é o desafio de só realmente realizar aquilo que é passivo daquela atividade. Essas tabelas são as tabelas citadas anteriormente, mas eu coloquei o vínculo para que a gente tenha essa visibilidade de que toda a informação ainda existe. O que é que eu tenho como transmissão de motivo de afastamento? Acidente, férias, recesso, cargo eletivo, licença maternidade. Isso é do poder de gestão do DP e isso precisa ser transmitido quando se tem a necessidade, né? Quais são os novos prazos? Quais vão ser os formatos? Isso vai vir para a gente quando o aplicativo estiver definido. E aí a gente está esperando essa base de testes para poder a gente abrir a condição de testar, de verificar o que é que eles vão colocar como essas exigências, tá? E aí é isso. Dentro dessa condição, o período dessa validade desses dados, que também é um desafio, né? Tudo é 1 ano, tudo são 2 anos. LTCAT para a gente sabe que o prazo de validade de um LTCAT nada mais é do que a mudança de um ambiente, né? Então, se eu tenho uma mudança de ambiente, se eu tenho uma mudança de funcionários, eu tenho mudança de pessoas que foram medidas, se eu preciso fazer um levantamento de dosimetria de um grupo de trabalhadores e eu não tenho mais aqueles trabalhadores, aquelas medições não servem porque os contextos são distintos e aquilo precisa ser refeito, né? Então, empresas que têm um turnover muito forte, admissão e demissão, tudo isso precisa ser mudado, porque as pessoas precisam ser geridas. A área de segurança do trabalho vai passar a trabalhar a gestão da pessoa, né, no seu ambiente de trabalho. Esse vai ser o diferencial da gestão. Aqui eu ilustrei para a gente, em forma de resumo, né, onde está o contexto da empresa, o RH e o DP e o SESMIT, né? E o E-Social, ele vai interligar esses setores. Então, a gente lida com a admissão, o controle desse CBO, dessa admissão, toda a documentação desse colaborador, os cargos e salários, as funções, a gestão do treinamento. Na questão do SESMIT, a análise preliminar de risco, o ASO, o PPRA, que considere o PPRA e o PGR, o PCMSO, o LTCAT, o PPP e os treinamentos, para que tudo isso a gente consiga monitorar absenteísmo, o CID e os atestados. Então, esse é o universo da gestão de segurança. Não é pouca coisa, mas a gente está ali lado a lado com o departamento pessoal. A gente não vive sem o departamento pessoal e o departamento pessoal não vive sem a gente, né? Então, nesse contexto é importante a gente ter essa visibilidade. E as integrações, né? O E-Social promove uma integração de setores. Eu preciso do técnico, mais o engenheiro, mais o médico. Eu preciso do contador, do RH, do DP e do advogado,
que eu preciso do TI e da gerência. Então, toda essa composição de setores são importantes para a gestão do e-social, que, independente da transmissão, eu preciso fazer gestão na empresa. Eu preciso fazer a gestão do humano, né? Do recurso humano. E aí, geralmente eu faço, né? A condição agora é a pergunta, PPRA ou PGR, né? Então, a partir desse momento, o ano para a gente já acabou, PPRA, ele já está com o prazo determinado de fim. A partir de 2021, o PGR precisa ser implantado. Mas a gente já tem informações da Vigilância Sanitária que eles estão prorrogando para agosto de 2021 a exigência dele já implantado. Mas eu preciso mostrar numa fiscalização que eu estou começando a implantar, né? Não é simplesmente soltar e dizer, eu vou implantar e aguardar. Não. E aí vem o desafio. A condição de linguagem prática, documento, planilha, checklist, levantamento dessas informações manuais, ou uma linguagem digital. Essa gestão ela pode ser, de acordo com a norma número 1, ela vai tender a ser digital. Então, hoje eu já não tenho mais a obrigação alguma de possuir documento físico. Através de uma gestão digital, como a gente conversou no início, né, tudo através do certificado digital. O certificado digital hoje é a assinatura digital dos documentos e a identificação do profissional. E esse está sendo o desafio das empresas, o medo do que é que ela precisa se adequar para atender esses novos requisitos. E a partir desse momento que eu implanto esse requisito, eu tenho visibilidade total ao governo federal, às fiscalizações. Eu não posso mais omitir nada. E aí, um país que realmente se preocupa com aquilo que está mitigando, né? Com nota e sem nota, se eu vou transmitir ou não, o certificado digital faz com que isso caia por terra. A gente não vai ter mais a condição de omitir. A gente precisa realmente transmitir, fazer a gestão disso e andar coerente com as informações junto com a fiscalização. Então, o desafio desse encontro hoje, né, que eu me coloco à disposição de todos, é como é que está sendo a gestão dos nossos clientes, né? Como é que está sendo a gestão dos seus negócios. E esse é o desafio, começar a entender esse perfil de que eu preciso ter um controle contínuo para que na hora da transmissão eu não fique no desespero de eu tenho que sanar aqui, eu tenho que organizar aqui, eu vou transmitir amanhã e vai passar a madrugada corrigindo informações para poder transmitir. Isso não vai poder existir. Até porque a gente está atrelado à admissão desse colaborador, a gente está atrelado a um cotidiano de gestão do técnico, do engenheiro, né? De uma gestão de uma clínica que faça os seus exames. Então, esse está sendo o desafio. É uma ferramenta muito prática. O grande problema é que aquilo que eu transmito é aquilo que eu estou dando visibilidade. E eu estou preparada para receber fiscalização, né? E aí fica essa pergunta no ar para a gente, das suas respectivas áreas. O questionamento, como é que está a sua gestão? O que é que você está proporcionando, né? Para o teu negócio, para a tua empresa, para o teu cliente? A gente está fazendo a gestão certa? Como é que eu vou disseminar essa informação para esse cliente? Que a gente sabe que está todo mundo na retórica de achar que isso não vai funcionar, mas é uma coisa que já está instalada, ela não tem como retroagir. Né? E eu agradeço a atenção de todos.